صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Imam al-Bukhari ele citou o livro das orações. Depois que nós terminamos o livro do Tayammum, nós entramos num novo livro e novos capítulos, inshallah, sobre as orações. E as orações são de extrema importância, de sabermos os detalhes que teremos que ler sobre os hadith que o Imam al-Bukhari ele citou nesses capítulos. Os capítulos do Salat, das orações, são mais do que 20 capítulos que serão dados em relação às questões que serão faladas sobre as orações. Nós sabemos que o que antecedeu o livro das orações, há livros que falam sobre a purificação. Há livros que falam também, que nós já citamos nesses livros, sobre a pessoa a vestimenta que ele deve fazer dentro da oração e aquilo que é aura, aquilo que não pode ser visto pelas pessoas, que seria entre os homens, entre as mulheres, entre mulheres e mulheres, homens e homens, homens e mulheres. Já foi citado essas questões. Isso faz parte das condições da salat, das orações. Porque nós temos as condições das orações e nós temos os pilares da oração. As condições e os pilares são questões importantes que serão falados, inshallah, nesses capítulos que irão vir. As condições, dentre as condições das orações, são os livros que antecederam, da pessoa cobrir as suas partes do corpo que devem ser cobertas durante a oração, e já foi citado isso. Da mulher, ela se cobre por inteiro, a não ser o rosto e as duas mãos. Em relação ao homem, do umbigo até o joelho, isso já foi falado em alguns hadith. Também dentre as condições da oração são a purificação do corpo, a purificação da roupa, a purificação do local. Isso faz parte das condições da oração. As condições que são? São aquilo que antecede a oração. Se faltar uma dessas condições, a oração não será válida. E nós temos os pilares. Os pilares são aquilo que estão dentro da oração. Então, o que nós iremos falar agora sobre aquilo que antecede. Já foi falado sobre o que deve ser coberto, sobre a purificação. Será falado, inshallah, sobre a pessoa de rezar sobre a Qibla. Também que o horário da oração deve entrar também, isso é uma das condições. São essas as condições da oração. O Imam al-Bukhari iniciou o seu livro das orações falando sobre um hadith. Esse hadith que seria sobre a ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde foram determinadas as orações. Allah subhanahu wa ta'ala determinou a essa nação as orações através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele se ascendeu aos céus. A Aisha aqui nesse hadith também, ela disse, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou as orações quando ordenou, no começo eram duas rak'ah. Essas duas rak'ah eram feitas na viagem e quando a pessoa está presente na cidade. E depois a Aisha, ela disse, Allah subhanahu wa ta'ala, ele aumentou essas orações quando a pessoa não estiver em viagem. No outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que a Aisha ela citou, e claro, quando a Aisha cita, ela pega do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam essas questões. Ela disse, quando se iniciou as orações, eram duas rak'ah. Depois isso se tornou na viagem, no Dhuhr, no Asr e no Isha. E também essas orações, elas tiveram, a não ser o Maghrib, que continuou 3. Desde o início ela foi 3 e continuou 3 e ela não se encurta. E a oração de manhã, que seria as duas rak'ah. Por que continuou sendo somente duas rak'ah? Porque a gente prolonga a leitura nessas orações. Então essas são as questões das orações. O início das orações antes da ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o céu. As orações eram duas rak'ah no Fajr e duas rak'ah no Asr, e eram as orações da noite que eram obrigadas para os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com o profeta Muhammad durante um ano.
depois não se tornaram mais obrigatórias para os companheiros do profeta Muhammad, mas sim continuou sendo obrigatória para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam as orações da noite. Depois da ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o céu, foram determinadas as 5 orações, só que eram Dhuhr, Asr e Isha, duas. Depois da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram determinadas que o Fajr continuasse 2, o Dhuhr fossem 4, o Asr 4, o Maghrib 3 e o Isha 4, e assim foi determinadas as orações. Inshallah, nós iremos ler os demais hadith em outros capítulos para falarmos dos mais detalhes sobre a oração. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.